E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esta análise detalhada. Olha, eu sei perfeitamente que, quando a gente está começando a programar em C, só de ouvir falar em vazamento de memória ou falha de segmentação já dá aquele frio na espinha, né? Mas relaxa, hoje eu vou ser o seu mentor, imagina que eu estou sentado aí bem do seu lado para a gente desmistificar juntos uma das habilidades mais fundamentais da programação, como ler fluxos gigantescos de dados com total segurança e o melhor, sem travar o seu computador no processo. Bora mergulhar nessa? Para a gente dominar isso, nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar pelo processamento de streams, brincar um pouco com a analogia da sopa e da colher, descobrir a mágica por trás das variáveis static, mapear os passos lógicos do algoritmo, ver como fugir de vazamentos e erros, e no final ainda tem um bônus super legal sobre como lidar com múltiplos arquivos. Então, vamos começar pelo começo. Ponto número 1. Processamento de streams. Sabe, você pode até achar que ler um arquivo é uma tarefinha simples, mas dominar isso de verdade é o que te eleva para o nível profissional. Pensa comigo, por que a gente simplesmente não carrega um arquivo de log de, 1 GB inteiro na memória de uma vez só? Bom, porque o seu sistema ia engasgar, ficar sem memória e travar feio. É por isso que precisamos dessa técnica, o processamento de streams. A gente lê, analisa e manipula esses fluxos contínuos de dados aos poucos, de forma incremental, usando buffers. E é exatamente essa a grande sacada por trás da função que estamos construindo. E olha que interessante, esse único projeto vai te forçar a criar músculos de programação super importantes. Você vai treinar a persistência de estado usando variáveis static, a leitura incremental de dados, o gerenciamento cirúrgico de memória com uma lock-free e aquela habilidade essencial de parsing, sabe? Que é separar certinho os dados úteis de um fluxo contínuo que não para de chegar. Beleza, indo para o nosso ponto 2, o buffer. E aqui eu gosto de usar a famosa analogia da sopa e da colher. Para ficar super claro como a gente lida com esses dados, imagina que o arquivo que você quer ler é uma panela gigante de sopa. Você, obviamente, não vai pegar a panela inteira e virar na boca de uma vez, certo? Você toma colheradas, aos poucos. No nosso código, o buffer size é exatamente essa colher. E a grande estrela da festa é o que chamamos de stash, ou o nosso estoque de dados restantes. O stash é basicamente aquela sopa que já está na colher, só esperando a sua próxima mordida. Faz sentido? O pulo do gato aqui é que o seu código tem que rodar liso, independentemente do tamanho dessa colher. Por exemplo, se o buffer size for 1, cara, é uma colher minúscula, então você vai ter que chamar a função read um monte de vezes. Se for 42, é um tamanho padrão, bem tranquilo. Agora, se for 9.999, aí já é uma colher gigante, e você vai ler o arquivo bem mais rápido. Mas presta muita atenção nisso. Não importa o tamanho do seu buffer, a lógica central que você usa para extrair a linha tem que continuar absolutamente a mesma, ok? O que nos leva ao ponto 3. A verdadeira magia das variáveis static. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas como é que a gente guarda a sopa na colher entre uma mordida e outra sem derrubar? Dá uma olhada nessa tela. Ali em cima, uma variável normal sempre vai zerar toda vez que a função for chamada. Mas embaixo, a variável static. Ela tem memória, ela lembra do estado dela. O x vira 1, depois na próxima chamada vira 2, depois 3. Entender essa persistência de estado garantida na memória é literalmente o coração desse projeto. E deixa eu te mostrar na prática por que isso é tão importante. Imagina que o seu arquivo diz hello, quebra de linha e world. Nosso buffer pega, digamos, 4 bytes por vez. Na primeira leitura, ele pega hell, na segunda pega a letra O, a quebra de linha e o. Legal, conseguimos formar uma linha completa. Extraímos a primeira palavra. Mas epa, sobrou um O aí, certo? Se a gente não usar uma variável static para o nosso stash, essa sobra simplesmente evapora quando a função termina e a gente corrompe o arquivo todo. A variável static segura essa sobra para a gente, sã e salva até a próxima chamada. Entendido isso, vamos para o ponto 4, os passos lógicos do nosso algoritmo. Vem comigo e anota esse passo a passo. Passo 1. Você lê a quantidade de bytes definida e junta isso lá no seu stash. Passo 2. Você vasculha esse stash procurando por uma quebra de linha. Passo 3. Achou a quebra de linha? Maravilha! Extrai essa linha completinha para retornar para o usuário. E, finalmente, passo 4. Você pega o resto da sopa, o que sobrou depois da linha, e salva de volta no stash. É isso. Lê, acumula, extrai e salva o resto. Esse é o loop principal do seu algoritmo de leitura incremental. E só uma dica rápida de organização: para manter-se seu loop principal bem limpo e fácil de ler,
Divide seus arquivos. Deixa a lógica principal que a gente acabou de ver em um arquivo dedicado. Já as funções auxiliares, tipo aquelas que vão fazer o trabalho bracial de procurar a quebra de linha nas strings, você deixa em um arquivo de utilidade separado. Assim tudo fica super organizado. Certo? Chegamos no ponto 5, muito importante, evitando vazamentos e erros. Olha, como seu mentor aqui, eu preciso levantar uma baita bandeira vermelha sobre a função read. Fica muito esperto com aquele -1. Quando a função read dá certo, ela retorna o número de bytes que leu. Quando chega no final do arquivo, retorna 0. Mas, se der algum erro na leitura, meu amigo, ela retorna -1. E você precisa obrigatoriamente checar isso. Se você ignorar o erro e tentar processar o buffer do mesmo jeito, seu programa vai capotar na hora. Sempre trate os erros corretamente quando usar o read. Combinado? Isso me leva à armadilha mais clássica de todas, o vazamento de memória, ou memory leak. Dá uma olhada no jeito errado ali em cima. Se você simplesmente sobrescrever a variável stash antiga com os novos dados, aquela memória velha fica flutuando no espaço perdida para sempre. É aí que ela vaza. O jeito certo? Usa uma variável temporária, o famoso TMP. Você junta as strings nesse TMP, dá um free no stash antigo para liberar a memória, matando o vazamento na raiz, e só então você aponta o stash para o TMP. Essa mudançazinha estrutural é o que salva a vida do seu programa. Muito bem. Ponto 6. Nosso bônus especial sobre múltiplos arquivos. Se você entendeu tudo até agora, parabéns, de verdade. Agora a gente vai para o nível chefão. Como ler de vários descritores de arquivo de forma alternada. Imagina que você quer ler uma linha do arquivo 1, depois pular para o arquivo 2 e depois voltar para o arquivo 1. A complexidade de gerenciar múltiplos descritores de arquivo é que você não pode de jeito nenhum misturar as sobras deles. A sobra de um não pode ir para o arquivo do outro. Então, cada arquivo precisa, obrigatoriamente, ter o seu próprio stash independente. E como a gente resolve isso? Com um array. Em vez de usar um único ponteiro static, a gente cria um array de ponteiros static. Voltando para a nossa analogia. Em vez de você ter só uma tigela de sopa na mesa para guardar as sobras, agora você tem uma bancada com mais de 1000 tigelas. E você só usa um número do descritor de arquivo como um índice para achar a tigela exata daquele arquivo específico. É uma solução muito, mas muito elegante. Sabe, ao dominar essas variáveis static, os buffers, a prevenção de vazamentos e o gerenciamento de múltiplos descritores de arquivo, você não está só entregando um trabalho qualquer, você está aprendendo a pensar como um verdadeiro programador de sistemas. Agora que você dominou o processamento de strings, qual vai ser o próximo parceiro de rede que você vai construir, hein? Vai lá, compila esse código, faz seus testes e a gente se vê na nossa próxima análise.